alegria que nós retornamos mais a esta aula e hoje a última aula desta série de lições, né? Nós vamos revisar. Então hoje é um dia, né, que nós vamos parar para pensar um pouquinho no que nós aprendemos, né? Se nós aprendemos aquilo que nós deveríamos ter aprendido, não só na nossa mente, mas também no nosso coração. E nós esperamos que seja uma grande bênção a todos, até mesmo aqueles que estão chegando hoje, né, não assistiram nenhuma das aulas passadas, mas que você também tem um grande proveito aprendendo a palavra do Senhor. Então a nossa primeira leitura hoje vai ser no livro de Hebreus, Novo Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 30 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia ao tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Essa aqui é a nossa primeira porção. Agora nós vamos lá para o começo da Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio está após o livro de Números. Nós vamos no capítulo 30. E vamos ler apenas um versículo, o versículo 19. Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Até aqui. Então, crianças, nós lemos essas duas grandes passagens da palavra de Deus, e a primeira nós vimos aqui nomes conhecidos, né, das nossas últimas lições, e nós vimos que aquelas pessoas que foram ditas ali, elas tinham algo em comum. O que é algo em comum? Elas tinham algo que todas elas era igual, né? Era igual. E por causa disso nós podemos colocá-las em um grupo. Assim como houveram outras pessoas também, que não foram citadas no nosso texto, mas que podemos pensar na nossa segunda leitura, onde o Senhor ele pede para que todos tomem uma decisão. Ele propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele pede para que a gente tome a decisão correta, escolha, pois, a vida, escolha a salvação, escolha servir-me, crer em mim. É isso que Deus pede para todas as pessoas. E há um grupo de pessoas que não escolhe pelo caminho da vida, que não escolhe crer em Deus, obedecer a Deus, pessoas que escolhem viver as suas vidas como se Deus não existisse, não lembram que precisam de um Salvador. Então, essas também são pessoas que formam um outro grupo. Um grupo também, né, que há algo em comum entre essas pessoas. Né? Todas essas pessoas escolhem por não crer, por não confiar no Senhor. São pessoas que escolhem viver pela própria vontade do coração. E quando nós pensamos nesses dois grupos, nós pensamos então no grupo dos crentes e no grupo dos incrédulos. Os crentes, como todas as pessoas que um dia se arrependeram dos seus pecados, que viram que precisavam de um Salvador, que rogaram o perdão de Deus,
que acreditaram que o Senhor Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e assim terem a salvação. E este outro grupo de pessoas, os incrédulos, são aqueles que não creem nesta mensagem. Muitos nem creem que Deus exista e que vivem as suas vidas conforme os seus próprios corações. E assim nós vamos lembrar das lições anteriores que nós tivemos nesta série. Então, para começar, nós vamos falar a respeito de uma pessoa que nós sabemos que ela fez algo muito ruim. Só que ela não se arrependeu. Ela fez algo que sabia que era errado, que o Senhor tinha pedido para que ela não fizesse. Essa pessoa, ela roubou algo que ela queria muito, muito, muito. E ela não pensou que Deus estava vendo, que ela poderia esconder este tesouro que ela tanto queria dos homens, né? Ele poderia ali cavar um buraco, esconder aquele tesouro dos homens, mas Deus tudo vê, e do Senhor ele nunca poderia esconder. Vocês lembram de quem nós estamos falando? Qual foi a aula que nós falamos a respeito dessa pessoa? Foi sobre Acã. Acã, ele vai entrar aqui neste grupo de incrédulos. Então Acã entra aqui neste grupo de incrédulos, porque mesmo ele fazendo parte do povo de Deus, ele tendo sido ali uma das pessoas que viveram aquela vitória da batalha contra o inimigo, ele desobedeceu uma ordem do Senhor de não pegar aqueles tesouros, aqueles espólios, e ele desejou no seu coração e ele escondeu todos aqueles tesouros. Então nós vimos que Acã estava preocupado apenas com o desejo do seu coração e não com a vontade do Senhor. E ele até chegou a pensar que Deus nem viria aquilo que ele estava fazendo, escondendo aquilo que ele tinha roubado. Então Acã, que foi uma pessoa, que desobedeceu ao Senhor, não creu no Senhor, então ele entra nesse grupo aqui dos incrédulos. A próxima pessoa, ou na verdade, este grupo, seria um grupo de pessoas e não somente uma pessoa, era um lugar onde as pessoas viviam muito tranquilas, muito sossegadas, elas tinham uma vida muito boa, porque ali era um país muito bom e próspero. Então, elas pararam de se preocupar com a entrada de inimigos, pararam de se preocupar que um dia passariam por algum problema sério. Então, eles ficaram acomodados e deixaram de pensar em Deus e de buscar ao Senhor também. Então, será que vocês lembram de quem nós estamos falando? Nós estamos falando da cidade de Laís. O povo de Laís também vai entrar aqui nesse grupo de incrédulos, pois eles pagaram um alto preço, por aquela postura de sossego, de tranquilidade, de não se lembrarem que eles poderiam ser invadidos a qualquer momento. E o que isso tem a nos ensinar? Que nós também podemos, uma hora, estarmos tão tranquilos com a nossa vida, com as coisas que nós temos, porque tudo está tudo bem, tudo está tão bom, que nós não lembramos que é o Senhor que nos dá todas as coisas e que mesmo assim nós devemos buscá-lo e confiar nele para a nossa salvação. Então, aqui é um bom exemplo, o povo de Laís, também no grupo dos incrédulos. E quem mais dessas pessoas que nós aprendemos a respeito também está neste grupo? Esta pessoa foi uma pessoa que a primeiro momento, ela não era uma pessoa poderosa nem importante. Ele era apenas um filho de um homem do campo. Mas ele ganhou ali uma posição de poder, de liderança, e ao invés de fazer o bem e de obedecer ao Senhor, ele ficou muito, muito orgulhoso. O orgulho tomou conta do coração dele e ele começou a fazer tudo o que ele queria. Ele se esqueceu, o orgulho fez ele se esquecer que ele tinha um Deus e que ele deveria obedecer ao Senhor. Então nós estamos falando do rei Saul.
todos aqui lembram do rei Saul. O rei Saul teve um final muito triste, muito trágico. Ele tirou a própria vida porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele chegou a um ponto que ele teve uma vergonha, mas foi uma vergonha tão grande que ele acabou tirando a própria vida. Então nós vemos aqui crianças nesse grupo, dessas pessoas que não creram ao Senhor, não obedeceram ao Senhor, este grupo de pessoas que olharam somente para aquilo que elas queriam nessa vida. Elas queriam riqueza, elas queriam paz e tranquilidade, sossego, queriam poder, queriam glória para si mesmas. Então essas pessoas tiveram um final muito triste por causa desse tipo de atitude. E qual agora seria o outro grupo que nós falamos no começo da nossa aula, sobre os crentes? Então, será que aqui algum de vocês lembram de um moço que também era um filho de um homem do campo, mas ao contrário de Saul, esse jovem, esse moço, ele obedeceu prontamente ao Senhor, ele não teve medo, e ele fez algo muito, muito importante, que foi destruir uma estátua de Baal, que era um falso deus. Será que todos se lembraram quem foi? Foi Gideão. Gideão foi aquele jovem que, ao contrário do rei Saul, ele obedeceu ao Senhor. E ele derrubou a imagem daquele Deus falso que foi Baal. Ele não temeu, ele confiou que o Senhor seria com ele e que ele iria ser bem sucedido ao derrubar aquela estátua. Ele não teve medo que ele poderia ter sido punido por aquilo, até mesmo ter perdido a própria vida. Ele obedeceu ao Senhor até o fim e o Senhor o ajudou. A próxima pessoa que nós vamos lembrar desse grupo era uma moça de um povo estrangeiro. Será que alguém sabe daqui quem é? De um povo estrangeiro, de um país, né? Que não era o povo de Israel. E ela foi uma moça que, mesmo ela sendo de um povo diferente, com uma cultura diferente, que principalmente adorava a outros deuses, ela creu no Deus de Israel. Ela foi Raabe. Raabe é a meretriz da cidade de Jericó. Nós vimos aqui que ela e Gideão tinham algo em comum, que foi a fé. Ela ouviu que a sua cidade seria invadida, ela teve medo, mas ela lembrou que aquele povo que estava para invadir a sua cidade era o povo do Deus vivo, era o povo que serviam aquele Deus que era verdadeiro, que era santo, que era justo. Então Raabe olhou para o seu coração, ela viu os seus pecados, ela se arrependeu dos seus pecados, ela mudou de vida das coisas erradas que ela fazia. Então, quando os espias chegaram ali, os espias do povo de Israel chegaram em Jericó, ela os recebeu e ela os escondeu em sua casa, para que eles partissem em segurança, e quando eles retornassem para invadir Jericó, ela e a sua família seriam salvas. Então nós vimos que Raabe, ela teve fé, ela obedeceu ao Senhor, e ela e a sua família foram salvas, né, naquela grande invasão da cidade de Jericó. A próxima pessoa que nós iremos lembrar é de um menino. Então eu creio que ficou bem fácil, né? Todo mundo aqui vai lembrar do menino que nós aprendemos nessa última série. Foi um garoto que, já bem jovem, ele foi trabalhar no templo do Senhor. Foi Samuel. E por que será que Samuel está aqui junto de Gideão e de Raabe? Bom, nós vimos que esse grupo aqui, eles têm algo em comum. E nós vimos que foi a fé.
Ao contrário deste grupo, que foi o grupo que não teve fé no Senhor, não confiou no Senhor, este grupo, sim, foi o grupo que creu no Senhor e confiou. E Samuel, ainda mesmo pequeno, ele trabalhava no templo. E se vocês lembram, quando nós aprendemos sobre Samuel, nós vimos que no início ali, quando ele trabalhava no templo, ele ainda não conhecia o Senhor. Houve aquele momento em que ele foi chamado, que o Senhor falou diretamente com ele. E como nós vimos que Samuel então ali teve fé e confiou no Senhor? Porque Samuel respondeu prontamente ao chamado do Senhor. Samuel diz: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Então nós vimos que ali naquelas poucas palavras, Samuel estava ali se colocando à disposição do Senhor. Ele acreditava que Deus era real, ele acreditava que o Senhor era um Deus vivo, era um Deus verdadeiro. E naquele momento, por ele ter se colocado de prontidão ali, ele respondeu ao Senhor imediatamente. Nós vimos que ele já era um menino que, mesmo pequeno, já tinha se arrependido dos seus pecados. Que ele era um menino que queria servir ao Senhor. E quando nós buscamos o Senhor para ter o perdão dos nossos pecados, o nosso coração é transformado e nós temos esse desejo agora de servir ao Senhor. Então nós vimos aqui que Samuel foi mais um desse grupo de crentes, de pessoas que tiveram fé. Agora nós vamos para a nossa última personagem deste grupo, que foi também uma moça de um povo estrangeiro, e assim como Raabe também, ela escolheu o Deus vivo e verdadeiro. Ela deixou a sua velha vida para trás. De quem estamos falando? Será que todos vocês vão lembrar? Nós estamos falando de Ruth. Ruth, aquela moça moabita, casada com um dos filhos de Noemi. Noemi, que era uma senhora israelita e que havia ficado viúva e perdido os seus filhos. E Ruth era sua nora, que também havia ficado viúva. E Ruth, ela tinha a oportunidade de voltar para trás. Ela estava ali no seu país, perto da sua cultura, dos seus pais, tanto que a sua irmã órfã voltou para trás. Voltou para a casa de seu pai. Mas Ruth não. O que Ruth fez, que nós poderíamos dizer que ela foi uma pessoa que também teve fé? Ruth seguiu a Noemi e ela desejou fazer parte do povo de Deus. Ela deixou a sua vida para trás, a sua velha vida. Ela não teve medo. E mesmo sabendo que ela passaria por grandes dificuldades junto de sua sogra, Noemi, porque as duas eram viúvas, Ruth se uniu a ela e seguiu em frente. E nós vimos que Ruth foi grandemente abençoada, pois chegando ali em Belém, ela conseguiu se estabelecer junto ali com a sua sogra, teve a ajuda de Boaz, casou-se com Boaz e teve um filho. E este filho foi um dos foram um dos ancestrais do rei Davi, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é da família do rei Davi. Então Ruth teve esse grande privilégio de fazer parte da família que de ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, crianças, nós vemos a grande diferença desses dois grupos de pessoas. E isso é um grande alerta para nós. Por quê? Porque eu posso estar em um grupo ou em outro. Em qual grupo eu estou? Porque se eu não sou um crente, eu sou um incrédulo. E se eu sou um incrédulo, quer dizer que o meu coração ainda, ele só quer as coisas dessa vida. Ele só está preocupado ainda com o que eu vou ter, o que eu vou fazer, se eu vou ser famoso ou não, as coisas que eu quero comprar, as coisas que eu vejo que as outras pessoas têm, eu não tenho isso, eu quero muito, ou porque eu me acho melhor que os meus amigos, melhor que os meus irmãos, eu sempre estou fazendo coisas apenas o que me dá vontade e nunca me preocupo se
se isso é a vontade de Deus, se as coisas que eu faço têm agradado a Deus. Às vezes eu já estou tão tranquilo, sossegado, né? Tudo está indo tão bem, que eu não me lembro que eu tenho uma alma, que um dia eu irei partir desta vida, que o Senhor irá me chamar. E o que eu direi para o Senhor? Se eu não busquei o perdão dos meus pecados, se eu não confiei no Senhor Jesus Cristo para me salvar. E quando, né, eu me coloco numa posição sempre de superior aos outros, acho que eu nunca vou precisar da ajuda de Deus, creio que Deus não exista, que eu não preciso me importar com Ele. Então nós vimos que pensar desse jeito, crianças, o final sempre será muito triste, sempre será muito trágico, igual dessas pessoas que nós vimos. Agora, se um dia, mesmo eu sabendo dos meus pecados, eu confiei no Senhor, eu vi que Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Então, eu confio nisso, eu desejo ter um novo coração, eu desejo obedecer ao Senhor. Então, eu vejo, pelo exemplo dessas pessoas, né, que todas elas obteram vitória, obteram êxito em suas vidas, e nós sabemos que o principal hoje, elas estão no céu, na presença de Deus. E esse é o nosso desejo, nós queremos ir para o céu, saber que um dia, quando essa vida se acabar, eu estarei com Deus, e não no inferno, em sofrimento eterno, com Satanás. Então, nós devemos pensar sobre essas coisas com grande seriedade. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender sobre essas coisas tão importantes, que mesmo crianças bem pequenas, nós podemos sim aprender sobre Deus, aprender sobre o Senhor Jesus Cristo e o principal, mesmo sendo crianças pequenas, assim como Samuel, nós podemos ser salvos. Então, que esta aula tenha sido uma bênção para você, que vocês tenham lembrado dessa longa série que nós pudemos aprender todas essas coisas maravilhosas, e mesmo você que acabou de chegar, que você tenha esse desejo de querer saber mais sobre o Senhor, sobre buscar o Senhor Jesus para a sua salvação. Que o Senhor te abençoe.